Gente, hoje é sábado, 28 de outubro, novo dia do resumão semanal, então vamos logo para o trabalho, porque temos muita coisa para fazer nesse final de semana. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira, o que é uma tradição mais longa, nós tivemos o quadro que vem por aí, onde analisamos os principais indicadores que foram divulgados no decorrer da semana, fazendo uma análise sobre as expectativas de resultado e as consequências desse resultado para o futuro, não só do Brasil, mas também em termos globais muitas vezes. Especificamente sobre a última segunda, tratamos de dois assuntos. O primeiro tratou de uma articulação que está sendo feita atualmente pelo governo federal via Ministério da Saúde e vários congressistas para criar um projeto de lei apelidado, não sei se provisório ou permanentemente, de PL do Faustão. O que diz esse PL? Não está escrito ainda, mas os termos já são conhecidos. Que qualquer brasileiro, após evidentemente seu falecimento, tem seu corpo à disponibilidade do resto da sociedade para doação de órgãos. Gente, doação de órgãos é uma coisa muito nobre, mas tem que partir, na minha avaliação pessoalmente, de uma disposição pessoal. As pessoas, pelo que eu entendo, não podem ser forçadas a doar seu próprio corpo. Isso é um gravíssimo atentado ao mais básico dos básicos direitos de propriedade. Então espero que um projeto de lei assim acabe nem sendo elaborado, porque pode suscitar muito debate nada salutar aqui no nosso país. Inclusive, se ele for aprovado, imagina os meandros dele conhecendo a classe política que nós temos, o que pode acontecer no sentido de um comércio informal ou até, entre aspas, fabricação de mortos que tenham compatibilidade com pessoas que estariam dispostas a gerar benefícios financeiros ou eventualmente políticos para os seus doadores ou para quem conseguir a doação de tal órgão. Muito perigoso isso. O segundo tema daquele dia também não foi uma coisa muito agradável. Disse respeito a uma definição ou uma diretriz do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, anunciando a disposição da estatal em voltar a investir na Bolívia. Poxa, esses foram dois dos países que mais calotearam o Brasil e a própria Petrobras em anos recentes. Será que é interessante? Claro que não é, já vou responder. Voltar a colocar dinheiro nesses caloteiros contumazes. É claro que tal situação envolve o uso da estatal como moeda política ou moeda de influência política na América Latina e talvez futuramente na África e outros lugares, e isso não deve acontecer. Se a Petrobras é uma estatal, eu acho que não deveria ser, mas ela sendo, ela é feita para melhorar a vida dos brasileiros, não de outros países, especialmente quando a nossa nação, nosso país aqui, ainda tem tanta coisa para fazer, porque ficar jogando dinheiro para outros locais do mundo. Não tem nenhum sentido. Na terça-feira, o primeiro tema que nós tratamos aqui no Fora de Curva disse respeito a mais um dado divulgado pela própria Receita Federal, onde ficou muito claro que a receita tributária de setembro caiu muito em relação ao mesmo período do ano anterior. Sobre isso eu já expliquei várias vezes o motivo, é estreitamente relacionado à queda da atividade econômica e também nesse mesmo tópico eu chamei a atenção novamente para os gastos um tanto quanto pródigos do atual governo federal, gerando um forte desequilíbrio de caixa. Esse mês no final acabou fechando com superávit, mas não por uma melhoria do desempenho das contas públicas, uma redução da despesa, mas sim pela não realização, como deveria ser, de alguns gastos, especialmente no pagamento de PIS/PASEP para as pessoas que tinham direito de retirá-lo e não pegaram essa graninha. O outro assunto relacionado intimamente à Petrobras, de novo, foi em relação à proposta de mudança da lei das estatais, com o objetivo de permitir que o governo federal, acionista majoritário da nossa empresa petrolífera, tenha o poder de mudar e fazer indicações políticas para os conselhos e diretorias da empresa. Isso aconteceu algumas décadas passadas e quem tem um pouquinho de memória sabe do resultado. Bilhões e bilhões de dólares em prejuízo e desvio de recursos. Vão permitir que isso se repita? Espero que não. Então, nesse sentido, já que o governo federal deseja esse uso político para cargos de tamanha importância, para conter tal absurdo, para não permitir que isso aconteça, a bola está com o Congresso Nacional. Espero que pelo menos dessa vez eles honrem as próprias
cuecas e calcinhas. Na quarta-feira, a análise central foi mais em termos de geopolítica da América Latina, com aquela história do presidente ou ditador venezuelano Nicolás Maduro começando a falar mais publicamente das suas intenções de invadir a vizinha Guiana, que recentemente começou a enriquecer muito pela exploração do petróleo. Claro, isso é um absurdo, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista de estabilidade das relações políticas aqui no continente, até no mundo, mas, como comentei naquela análise, não é algo fora de propósito. Se a Venezuela, se o governo venezuelano realmente tiver essa intenção, o melhor momento político para eles, lamentavelmente, é o atual, onde eles têm alianças fortes com todos os seus vizinhos de grande poder que poderiam se opor a tal assinte, Brasil e Colômbia. Então, Nicolás Maduro fazendo um plebiscito dentro da própria Venezuela para saber se eles devem ou não invadir a Guiana. Lógico que isso aí tem a ver com as suas eleições de 2024, que parece que vão ser fiscalizadas pela comunidade internacional, mas ele está pretendendo seguramente com isso agregar popularidade para eventualmente não precisar roubar tanto no pleito de lá. Mas uma coisa é certa, a Guiana está sim seriamente ameaçada. Em primeiro lugar, pelas alianças feitas pela Venezuela, de novo com Colômbia e Brasil, e em segundo lugar pela fraqueza militar desse pequeno país que fica no norte da América do Sul, faz fronteira com o Brasil também, além daquele estado não ter tratado aliança militar relevante nesse caso com qualquer outra nação ou organização. Eles perderam a oportunidade quando decidiram sair da Commonwealth logo depois da sua independência do Reino Unido, que sim, teria um poder militar para pelo menos dissuadir os malucos da Venezuela, não o povo venezuelano, mas os malucos do poder, ou os malvados do poder, a fazer essa desgraça com o nosso continente. O outro assunto daquele dia foi o início de uma negociação do relator da reforma tributária do Senado com os grupos de profissionais liberais. O que ele está oferecendo em troca do apoio ou uma menor oposição dessas categorias que envolvem advogados, médicos, dentistas, até economistas e outros segmentos profissionais organizados? Uma redução dentro da alíquota básica do imposto sobre consumo de 40%. Aí eu penso o seguinte, esses profissionais eles pagam imposto sobre serviços, que atualmente é 5%. A alíquota do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, iria, em princípio, atingir essas categorias com 25%. Deveria aumentar 5 vezes. A proposta do senador Eduardo Braga é essa redução de 40%, transformando esse imposto, ou a substituição do ISS pelo IVA, em uma carga fiscal de 10%. Peraí, quer dizer que eles deveriam pagar 25%, vão pagar 10%? Em princípio é um bom negócio, mas vamos botar os pés no chão, vamos ver a realidade. Atualmente, a carga fiscal sobre essa categoria, pelo menos na área de imposto sobre consumo, como eu falei, é o ISS, Imposto sobre Serviços, que em qualquer município não pode passar de 5%. E por essa proposta do Eduardo Braga, vai simplesmente duplicar, passar 10%. Será que os conselhos profissionais ou os próprios representantes dessas profissões no parlamento vão engolir essa gatunagem, essa barbaridade? Espero que não. Na quinta-feira eu fiz um dos vídeos mais trabalhosos da história do YouTube. Mas é aquela coisa, o que eu acho interessante e importante, nem sempre os nossos espectadores acham algo fundamental. Eu analisei naquele momento, mais filosoficamente, a questão de que a formulação de tendências não significa uma antecipação do futuro. Muitas vezes tendências servem até para advertir sobre algo que não se quer e saber como evitar. Ou tem outras tendências feitas meio que malandramente para forçar um direcionamento do mercado, um direcionamento da sociedade. Fiz um trabalho que eu considerei interessante, pelo menos eu gostei do que fiz, mas o vídeo não chegou a 50 assistências. Espero que, diante dessa propaganda e este apelo, mais pessoas se interessem por essa temática do fora de curva da quinta-feira. O outro assunto que eu abordei disse respeito ao resultado do IPCA 15, a prévia da inflação oficial brasileira,
de outubro. Fechou em 0,21%, um patamar bastante razoável, mas no momento em que nós analisamos efetivamente, ou mais detalhadamente, o que estava acontecendo com o consumo brasileiro, com os preços brasileiros diante de seu consumo, observamos uma situação preocupante, que é a queda dos preços, uma deflação, portanto, de produtos chamados bens duráveis, computadores, televisões, móveis, enfim, mercadorias que dizem que têm um preço médio maior e envolvem ou financiamento ou, claro, decisões mais responsáveis sobre consumo. Essas mercadorias, como eu falei, estão em pequena deflação, significando isso processo recessivo que já foi confirmado por vários indicadores no terceiro trimestre aqui no Brasil, conforme o Fora de Curva tinha antecipado há vários meses. E ontem, na sexta-feira, mas antes de finalizar o trabalho, eu tenho que deixar meu recadinho. Não esqueça do like, do compartilhamento do vídeo com as suas redes de contatos, e quem assiste o Fora de Curva pela primeira vez, por favor, faça o convite a se inscrever no canal, que acho que vai cair no seu gosto. Na sexta-feira nós tratamos de 3 temas. O primeiro foi o presidente da República Brasileira, Luiz Inácio da Silva, determinando ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o rompimento do trato feito na virada de 2022 com 2023 com o Congresso Nacional, de que em 2024 o Brasil teria déficit zero, não teria déficit das contas públicas. Agora, faltando pouco mais de 2 meses para o final do ano, ele deu uma entrevista coletiva ontem na sexta-feira, dizendo que tal política não vai acontecer. O Brasil sim vai ter déficit, vai querer controlar as contas públicas, mas não de maneira tão fundamentalista dentro da visão dele. Gente, como eu falei naquele momento, isso é um risco muito forte e pode sim levar o nosso país a um descontrole da despesa pública, e somando-se a isso, não mais a perspectiva, mas a realidade de queda da atividade econômica no Brasil nesse terceiro trimestre, temos contas que não fecham. Receita caindo, despesa subindo, isso significa o quê? Estouro das contas nacionais. Como se financia isso? Ou aumentando juros, ou fazendo inflação. Cenário, então, para início de 2024, de acordo com essas palavras, ou essa perspectiva lançada pelo presidente Luiz Inácio da Silva. Queda do consumo, queda da atividade econômica, somado a aumento inflacionário. Quem é que está passando por isso atualmente? Argentina e Venezuela, não falo mais nada. E o segundo tema da sexta-feira diz respeito a um conchavo de todos os secretários da Fazenda dos estados brasileiros, no sentido de aumentar ICMS sobre combustíveis a partir do início de 2024. Resumindo, gente, vão pagar mais por gasolina, por diesel, por etanol, pela ganância fiscal dos estados. Dentro de um contexto no qual a economia já está capengando e o cenário internacional nos mostra fortes indícios de que o preço do petróleo, pelo menos em termos globais, e o Brasil é influenciado pelos termos globais, apesar da política interna diferenciada da Petrobras, mas o ouro negro tende a entrar 2024 em alta, provavelmente acima de $100, pelo menos em patamares maiores que $90. E aumentar mais o preço de combustíveis aqui no Brasil por conta de um ICMS mais elevado nesse contexto é um crime contra a economia popular, contra a população brasileira. E finalmente o presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, ele ontem também fez uma entrevista que eu achei um tanto quanto infeliz, ou que reflete mesmo as intenções dele. Nessa entrevista, ele coloca de uma maneira, em princípio, subliminar, mas muito evidente, de que, eventualmente, o Supremo, ou a Corte Suprema, como ele fala, tem que ter o poder de barrar decisões da maioria. O que é a maioria nesse caso? Poder Legislativo. Ou seja, Câmara dos Deputados, Senado Federal aprovam uma lei dentro da Constituição. Se o STF entender que essa lei não é conveniente, pode vetar. É como vem acontecendo em várias frentes. Não existe mais, apesar do que o presidente do STF fala, o devido processo penal. Existe uma interferência do Supremo
tanto no poder executivo, no governo passado, e agora muito no poder legislativo. Acho que os três poderes ou se harmonizam, ou isso aí, cedo ou tarde, acho que mais cedo do que tarde vai gerar um grande conflito. Na minha opinião, posso estar errado. A primeira reforma que tem que ser feita ao nível dos três poderes não é nem no Congresso, nem na Presidência da República, mas sim no próprio Supremo. Afinal de contas, são os ministros da Corte Suprema que estão desequilibrando a favor deles a harmonia e o equilíbrio entre os três poderes, sendo que eles são os únicos poderosos não eleitos, e sim nomeados por um presidente da República. Temos que começar a pensar nisso, senão vai dar muita confusão. Porque, como muitas pessoas dizem, não sou eu sozinho, o judiciário começou a fazer política, não é o papel dele. A justiça, ou a estátua símbolo da justiça, tem uma venda nos olhos exatamente para simbolizar a imparcialidade, e imparcial que eles não são. Estão sim julgando causas de acordo prioritariamente com suas convicções políticas e, em segundo plano, o que a lei diz. Está muito errado isso aí. Mais cedo do que tarde, espero eu, tem que mudar. E assim, gente, encerro o resumão semanal de hoje. Lembrando novamente, se gostaram do conteúdo, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar seu like, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, não precisam ser tão novos assim, afinal de contas eu já sou idoso. As pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu deixo então o meu convite. Inscreva-se no canal e faça parte dessa pequena comunidade que espero que nos próximos meses e anos aumente muito, com o objetivo de analisar, discutir as questões da atualidade, não só sobre política, não só sobre economia, mas ciência e cultura, para imaginar quais são as repercussões de tudo isso sobre o nosso futuro, no médio e longo prazo. Gente, uma excelente continuidade de final de semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.